Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas! Estamos aqui de volta com o programa Conversa de Classe, aqui no intervalo de aula. E hoje nós vamos mergulhar no universo da formação continuada no cotidiano da escola com uma mulher sensacional, uma especialista que ela foi indicada, viu, gente? Várias pessoas falaram assim, olha, chama ela aí para você conversar que você vai ver que vai ser uma entrevista incrível, né? E, claro, a gente vai pensar na formação continuada no cotidiano da escola, mas, principalmente, como que essa prática, a de formação, ela impacta o cotidiano, tanto da escola como dos alunos e das alunas. E para guiar aqui a gente nessa conversa, nós temos conosco a Ana Bratz, que é especialista, gestora escolar. E, Ana, eu quero te mandar aí já de cara a primeira pergunta para você dizer aqui para a nossa audiência, né? Como que a formação continuada, ela se integra no dia a dia da escola? E como que, principalmente, ela proporciona o crescimento profissional aos educadores? E queria que você comentasse um pouquinho também se existem algumas estratégias específicas que você considera eficazes aí quando a gente fala de formação. Bem-vindo ao programa. Olá, educadores, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu tenho estudado e aprendido na minha carreira e na área da educação. Falar de formação de professores, para mim, é essencial. Atualmente, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho vivido isso muito na prática. Eu estou finalizando o MBA em Gestão Escolar e o tema do meu TCC é sobre formação de professores no mercado bilíngue, que é onde eu tenho atuado nos últimos anos. E por que falar de formação de professores? Como coordenadora pedagógica, eu sei que as demandas da gestão escolar são gigantes e muitas vezes a gente acaba deixando a formação da equipe não como uma prioridade. A gente acaba priorizando outras coisas. E a formação de professores, a formação da nossa equipe, precisa ser uma prioridade, porque é isso que vai resultar na qualidade de sala de aula, que é o que nós todos buscamos. Então, o porquê de falar de formação de professores? Primeiro, porque nós precisamos priorizar isso. E segundo, porque nós precisamos achar formas de a formação ser aplicável dentro da nossa realidade tão corrida da gestão escolar. Sobre as estratégias, o que mais eu tenho estudado atualmente, e que eu vejo que colabora muito com a aplicabilidade, com a eficácia de formação continuada de professores, é utilizar metodologias ativas. Tem se falado tanto sobre metodologias ativas na formação, não só de professores, mas principalmente na formação dos alunos nas escolas, por que não trazer isso para as nossas capacitações também? Certamente isso torna as nossas capacitações mais dinâmicas e também faz com que a gente consiga ter um tempo mais bem utilizado. Por exemplo, se eu usar uma estratégia de metodologias ativas, a sala de aula invertida, eu posso mandar um texto para os professores lerem antes da capacitação e isso vai otimizar muito o nosso tempo. Então, eu tenho visto que utilizar metodologias ativas na capacitação dos professores tem sido muito eficaz. Outra estratégia essencial e outro motivo de focar e priorizar na capacitação dos professores, eu vou usar um termo aqui que é utilizado pelo Antônio Novo, até estava lendo um texto dele sobre os professores pós-pandemia, e ele fala muito sobre a pedagogia do encontro. E a capacitação continuada é isso, é uma pedagogia do encontro. É juntar as pessoas, juntar a nossa linha de frente da escola, que são os professores, para trocarem ideias,
para desabafarem também, por que não, para falar dos seus desafios. É um lugar seguro para falar sobre os seus desafios. É um lugar de criar conexões e sentimento de pertencimento que a gente tem visto quanto é necessário hoje na nossa área de atuação entre educadores. Então, resumindo, esse é o principal motivo de falarmos sobre formação continuada de professores. E professora Ana, eu quero destacar na sua fala, né, exatamente esse lugar de que muitas vezes a gente espera que a nossa sala de aula seja inovadora e que os nossos alunos eles aprendam de uma forma diferente. Mas aí a gente esquece que primeiro a gente precisa instrumentalizar também os professores, né, do ponto de vista não só das técnicas, do ponto de vista não só da leitura, mas eu achei muito legal que você falou das vivências, né? O quanto a vivência, como professores, de se sentir no lugar de protagonistas, de ativos dentro de uma prática, vai fazer toda a diferença, né? Quando eles estão em sala de aula, eles podem também reconhecer as potencialidades desse aluno, né? Então, muito obrigada aí por essa primeira fala. Eu queria fazer mais uma pergunta, né? A gente sabe aqui que a formação continuada ela é vital, né? A gente sabe que ela precisa fazer parte do dia a dia e acho que hoje nem se discute mais, digamos assim, essa sacralidade mesmo do lugar da formação dentro do cotidiano da escola e da vida dos professores. Porém, nós temos alguns desafios que são muito práticos, né? Limitação de tempo, limitação de recursos, para garantir tanto o acesso quanto a participação. Que suportes que você considera necessários para a gente conseguir driblar aí um pouquinho esses desafios? Perfeito. Eu vou retomar dois pontos que eu já falei para dar ênfase. O primeiro deles é entender a capacitação dos profissionais de educação como prioridade. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai fazer com que elas aconteçam mais frequente. Então, muitas vezes, alguns alinhamentos podem se tornar um e-mail, mas a capacitação dos professores não pode se tornar um e-mail. A partir do momento que a gente entende isso, elas começam a acontecer mais frequentemente. Além disso, utilizar as metodologias ativas para otimizar o tempo colabora também para que a gente não precise de longos períodos de capacitação, e sim capacitações que sejam mais assertivas. E pensando na questão de capacitações mais assertivas e otimizar o tempo, é importante sempre ouvir a opinião dos professores sobre as capacitações, utilizar temas que são de necessidade da sua equipe, fazer uma pesquisa de satisfação para os professores depois de cada capacitação, colabora para que você, como gestor, entenda qual é o caminho a ser seguido nas capacitações. Isso faz com que elas sejam cada vez mais assertivas. E um último ponto que eu gostaria de destacar aqui é, a partir do momento que a gente começa a incentivar os professores a viverem o lifelong learning, entenderem que o aprendizado é para a vida toda e colocarem esse sentimento de estar sempre aprendendo no seu cotidiano, isso passa também a incentivar a capacitação continuada, não só nos momentos de capacitação continuada, mas o tempo todo. Então, a partir do momento que os professores vão atrás de leituras, atrás de informações, de vídeos informativos como esse que a gente está produzindo aqui, isso faz com que eles coloquem a capacitação, vivam a capacitação no dia a dia, no cotidiano da escola. E isso transforma a nossa sala de aula, que é o objetivo principal, porque o professor é o maior exemplo. Tem uma frase que eu ouvi há um tempo, que é da Jane Nelson, que fala que a atmosfera da sala de aula é estabelecida pelo topo. E eu acredito muito nisso, que o professor ele estabelece a atmosfera na sua sala de aula. E a partir do momento que eu tenho um educador que busca capacitação, que vive mesmo lifelong learning, eu estou também sendo um exemplo disso para os meus alunos e eu estabeleço essa atmosfera
de conhecimento, de busca por conhecimento na minha sala de aula. E inspiro os meus colegas também, que é isso que a gente precisa, né? Inspirar e não contaminar os nossos colegas na escola. Exatamente, né, professora Ana? E acho que esses laços, né, a gente fortalece a partir da construção do vínculo formativo, que é um vínculo não só pedagógico, mas é um vínculo de desenvolvimento pessoal e profissional. Professora, muito obrigada, né? Olha, os insights aí muito valiosos, e vale a pena a gente lembrar aqui a nossa audiência que a formação continuada, ela não é só uma prática, não é só uma burocracia, não é só aquele horário a mais que o professor fica na escola. Ela é uma peça nessa engrenagem da gente criar, estabelecer um ambiente muito mais acolhedor e seguro, e claro, né, com isso a gente contribui aí para o aprendizado das crianças, e dos adolescentes e dos adultos, enfim, para quem estiver aprendendo ali na nossa sala. Agradeço muito por você compartilhar as suas experiências aqui conosco, e pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Muito obrigada, Ana. Obrigada, até mais.